Audiência trabalhista, vamos falar de cautelas nesse período pós-reforma trabalhista. Sobrevivemos nem bem terminamos de estudar o CPC de 2015, vem a reforma, em torno de 270 alterações, a gente acaba de estudar a reforma, 2 dias depois vem a MP, e nos lançamos no estudo da MP, a MP cai, volta a reforma, vem a instrução normativa 41 do TST, e o TST está debatendo jurisprudência consolidada sobre os temas objeto da reforma. Nesse calor, eu inclusive brincava, às vezes na graduação, falava, puxa, agora só falta sair uma nova Constituição. E tem gente que tem essa ideia, dependendo de quem for eleito, e estamos ainda assimilando. O fato é que, na Justiça do Trabalho, nós fazemos audiências diariamente, fazemos muita audiência. Na Justiça do Trabalho, praticamente tudo acontece na audiência. Nós temos na audiência fase postulatória, fase conciliatória, saneamento, instrução. Em alguns casos, um juiz saudosista decide na hora, sentença. Tudo acontece, praticamente tudo acontece na audiência trabalhista. Eu arrisco a dizer que não só praticamente tudo, mas pode acontecer de tudo numa audiência trabalhista. A gente já viu algumas situações que nos entristecem. Recentemente, muito divulgado na internet, uma advogada que teve uma dificuldade, não numa audiência trabalhista, foi algemada. Mas, na Justiça do Trabalho, nós também temos amor. Conhecido o caso de um advogado que pediu uma advogada em casamento durante a audiência. Então, doutor, se existe aquele patrono da contraparte e há uma troca de olhares, vá arrumado ao fórum, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Muito bem, eu fiz uma relação das alterações na audiência propriamente dita ou naquilo que pode interferir na audiência. Eu vou me permitir pular a leitura, já deixando claro que os slides estão à disposição, acredito que o EBRAT vai disponibilizar. Vamos direto aos assuntos, os doutores podem ver, tem vários assuntos, eu pontuei 10 situações, apenas destacando que o TST, por intermédio da Instrução Normativa 41 de 2018, regulamentou aspectos processuais da reforma, notadamente no que diz respeito à intertemporalidade, e recentemente, agora em outubro, uma lei nova revogando o artigo 16 da Lei 5584 de 70. Ou seja, deixam de existir os honorários advocatícios assistenciais em relação às ações individuais. Esse tipo de honorários é mantido nas ações transindividuais. Isso tem a ver com a audiência? Doutores, tem. Nós vamos ver. Muito bem. Primeiro tópico para a gente abordar, antecipação parcial dos honorários periciais, ou honorários prévios, como a gente diz no dia a dia do foro. A inovação consiste no fato de que a lei proíbe que o juiz exija. É curioso que a lei trata juízes de forma diferente, acredito eu, considerando cada público. Algumas normas recomendam. Vem a lei trabalhista e fala, juiz, não pode, está proibido de cobrar antecipação de honorários periciais. Já havia jurisprudência consolidada nesse sentido, mas nós sabemos a dinâmica dos fóruns, das audiências, e em alguns locais, alguns colegas não aplicavam a jurisprudência, até então persuasiva, agora a gente tem a teoria do precedente, enfim. Mas o fato é que está previsto na lei, não é possível mais exigir antecipação de honorários, ou seja, o juiz não pode determinar com alguma consequência para o caso de a parte não fazê-lo. A dinâmica das audiências, porém, nos revela que já surgem adaptações. Em alguns lugares, isso acontece, por exemplo, na minha comarca, o juiz não determina, ele apenas solicita. Consta na ata uma solicitação e sem consequências. Se nenhuma parte antecipa, paciência. Mas algumas partes acabam espontaneamente
fazendo o depósito. E a gente vai ver que isso pode ser interessante em alguns casos, na parte das cautelas. Também existe a situação da antecipação espontânea. Há empresas que adotam a política de, independentemente do potencial resultado da perícia, fazerem o pagamento do valor total dos honorários e de maneira antecipada. Essas empresas entendem que, agindo assim, previnem uma tendenciosidade do perito. Muito bem. O TST deixa bem claro que essa regra nova só vale para os processos ajuizados a partir de 11/11/17. Quais são as cautelas em relação a esse tema? Primeira cautela, doutores, de olho na ata de audiência. A gente precisa ler o que está escrito. Às vezes a gente conversa com o advogado fica chateado porque aconteceu algo e ele diz que o que foi registrado não corresponde àquilo que aconteceu. E às vezes acontece mesmo. Eu fui advogado por quase 7 anos, eu sei bem o que é isso. A questão é que muitas vezes existe um texto padrão. E esse texto padrão, ele contém uma informação que não necessariamente corresponde àquilo que aconteceu, mas é texto padrão. Normalmente a audiência em que vai ser feito o agendamento de perícia é audiência rápida. É aquela audiência que você usa para ganhar o tempo que perdeu em razão de atraso de pauta. É uma audiência que dificilmente tem conciliação em razão dos valores envolvidos. Então, muitas vezes o texto padrão, ele aborda o assunto de uma maneira e o advogado não percebe. E muitas vezes, sem saber, ele concordou em antecipar os honorários. Então, a primeira cautela é, a despeito da alteração legislativa, atente àquilo que está escrito na ata. E se o texto padrão eventualmente não corresponder à perspectiva da parte, registre a sua irresignação. Também nós temos uma dificuldade concreta. Na minha jurisdição, existem peritos que não realizam atividade sem antecipação. É bem verdade que o CSJT já regulamentou isso, existe uma verba, um recurso público da União provisionado para esse fim, para antecipação de honorários, mas não necessariamente essa antecipação vem com brevidade, às vezes demora. Então, alguns peritos, principalmente perícias mais específicas, grafotécnica, perito psiquiatra, eles não realizam a atividade sem a antecipação. E como o juiz não pode exigir, isso abre margem para a famosa, digamos, criatividade do magistrado. Então, em alguns casos, o que eu tenho verificado? Nunca precisei fazer isso, mas eu já anotei, já sei que tem gente que faz. Em alguns casos, considerando elementos existentes no processo, o juiz não determina antecipação, porque não pode fazer. Mas já no momento da audiência, estabelece o ônus da prova. E utilizando princípios de direito ambiental, dentre eles, por exemplo, o princípio do poluidor-pagador, atribui o ônus da prova à empresa. E aí a gente entra numa situação complicada, porque eu não posso exigir que faça o depósito, mas, por outro lado, se a empresa espontaneamente não faz o depósito, a perícia ela não acontece. Então, fiquem atentos a essa situação. Não pode exigir, isso é fato, mas podem ocorrer situações em que, estrategicamente, seja interessante fazer a antecipação. Há casos, inclusive, que as próprias partes, e nos recordemos, estamos no contexto do processo cooperativo, do processo dialógico, as próprias partes constroem uma solução. Eu me recordo de uma situação em que nenhuma das partes queria o perito, mas era o único perito que eu tinha na vara. E é o que eu fiz, visto as partes, para dizerem sobre o prosseguimento da ação. E qual não foi minha surpresa quando as partes, conjuntamente, indicaram um profissional daquela área, inclusive com remuneração antecipada pela empresa, mas com a possibilidade de reembolso, ressarcimento posterior. Honorários advocatícios é o próximo assunto. Isso tem a ver com audiência? Tem a ver com audiência.
A principal alteração consiste na generalização do Instituto. Hoje nós temos a verba honorária como decorrência da simples sucumbência. Sabemos que nem sempre foi assim. Inicialmente apenas para ações patrocinadas pelo sindicato, de trabalhador juridicamente pobre, depois as ações decorrentes das novas competências do Justiça do Trabalho, agora para todos os casos. Inclusive com previsão de condenação, ainda que o trabalhador seja beneficiário da justiça gratuita. Isso já está em debate no Supremo, até o momento um voto, que é o voto do ministro Barroso. Ele não vislumbrou inconstitucionalidade, apenas sugeriu uma parametrização, incidência de honorários sobre verbas indenizatórias ou não salariais, e em relação às verbas salariais, naquilo que excedesse a 30% do teto de benefícios da Previdência. A disciplina da CLT é bastante objetiva e os nossos problemas já começam aí, porque nós não sabemos se a CLT disse pouco porque quis dizer pouco, ou seja, se há silêncio eloquente, ou se a CLT disse pouco inadvertidamente, e, portanto, nós temos omissão e precisamos nos socorrer do Código de Processo Civil, subsidiário supletivamente. A primeira dificuldade que se coloca, portanto, é essa. Nós vamos construir uma teoria processual trabalhista sobre os honorários a partir da lei, daquilo que consta na CLT, ou vamos realizar um diálogo de fontes e vamos usar também o CPC. Esse tema ainda está em aberto. O TST já nos esclareceu que honorário somente para processos ajuizados a partir da entrada em vigor da Lei 13.467, portanto, 11/11/17. Quais as cautelas em audiência? Primeira cautela, no contexto das ausências, quando o autor não comparece. Ora, quando o autor não comparece, normalmente no contexto do processo eletrônico, já existem atos constitutivos, já existe procuração e já existe resposta no processo. O réu contestou, o réu precisou contratar advogado, o réu precisou anexar documentos. Em teoria, se formos aplicar o Código de Processo Civil, subsidiária ou supletivamente, esse autor que não compareceu, a par da questão das custas, que eu vou falar daqui a pouco, ele pode sim ser condenado em honorários advocatícios, em situações como essas, em situações nas quais a contraparte constituiu o advogado e o advogado efetivamente realizou atividades no processo, contestou, juntou documentos, etc. No caso da ausência do réu, ou seja, nós temos a revelia, é possível que o autor seja condenado em honorários advocatícios? Sim, é possível. A jurisprudência do STJ é tranquila nesse sentido. Mesmo na revelia, é possível, pode acontecer, de o pedido ser acolhido em parte. Imagine, por exemplo, que a pessoa pede R$10.000 de verbas resilitórias e pede mais R$10.000 de danos morais pelo não pagamento das verbas. Isso é questão jurídica. Independentemente da revelia, o juiz pode entender que os danos morais não são devidos e aí nós temos um pedido acolhido em parte. Repito, ainda que isso ocorra numa situação de revelia. Em princípio, quando o réu não comparece e não há advogado, essa sucumbência parcial, ela não gera ônus sucumbenciais, porque não há um advogado a ser remunerado. Mas pode acontecer de, a despeito da revelia, existir advogado e esse advogado ter praticado atos. Nós podemos, por exemplo, ter um debate sobre a representação processual desse advogado. Está se discutindo a procuração, se a pessoa que assinou a procuração poderia ter assinado a procuração, o fato que a contestação está lá. E por qualquer motivo, o advogado está presente, mas à parte, o réu não comparece. Nós vamos ver daqui a pouco que, apesar da mudança na CLT, ainda se mantém a ideia de revelia pela ausência. Nós temos efeitos diferentes agora. Portanto, nós temos revelia, apesar da revelia, há advogado constituído e advogado que praticou atos em sucumbência parcial ou proporcional, em tese,
são devidos honorários advocatícios. Jurisprudência do STJ nesse ponto é tranquila. Doutores, eu não errei o evento, é que a gente ainda não tem jurisprudência do TST sobre o assunto. Então, eu fui pesquisar no Tribunal Superior, que está acostumado com o tema. Minha fonte de pesquisa tem sido o STJ. Muito cuidado com a desistência. Eu confesso que eu não compreendi bem essa estratégia. E eu estou aberto para ouvi-los. Eu percebi que, com o advento da reforma, algumas pessoas passaram a desistir de pedidos. Pedidos, digamos, menos tradicionais. Aquele dano moral, aquele acúmulo de função. As pessoas começaram a, em audiência, desistir dos pedidos. E, em dado momento, isso começou a aparecer em petição, em razões finais. E uma petição me chamou a atenção. A parte desistia de pedidos, e realmente eram pedidos pouco ortodoxos, por assim dizer, e dizia, em razão do advento da reforma, da possibilidade de sucumbência, etc., estou desistindo dos pedidos. Abri vista, o réu concordou, ok. A questão é que, na desistência, pelo Código de Processo Civil, também há verba honorária. O Código de Processo Civil é muito claro nesse sentido. Desistência, reconhecimento da procedência da alegação da contraparte, renúncia, tudo isso gera honorários advocatícios. Lá no artigo 90, parágrafos 2º e 3º. Perdão, artigo 90, parágrafos 1º e 4º. Portanto, a desistência, ela pode, sim, caso compreendamos que o Código de Processo Civil é aplicável, subsidiário supletivamente, ela pode resultar em sucumbência. Existe uma alternativa? Eu diria que é possível fazer um gerenciamento de risco. Nós já temos uma parametrização do TST sobre questão de intertemporalidade. Tanto a desistência quanto a renúncia, elas resultam em honorários advocatícios. A desistência, ela depende de consentimento do réu, dependendo naturalmente do momento da desistência. A renúncia, não. Em alguns casos, pode ser interessante ao advogado do autor, em entendendo que isso melhora, observa os interesses do cliente, renunciar. Eu dou um exemplo, o sindicato que ajuizou uma ação transindividual, e, com o advento da reforma, ele desistiu da ação. E era um processo, inclusive, com perícia. E o réu não concordou, e foi uma discordância fundamentada. E eu não via como homologar a desistência, justamente porque a desistência foi posterior à contestação, e havia razões, não era um capricho do réu. Ele fundamentava bem. Dentro da ideia da cooperação, quando eu fui despachar a questão, eu disse que, na maneira como o processo se apresentava, não era possível homologação da desistência. E um detalhe importante que eu esqueci de mencionar, havia interesse na desistência para evitar o custo com o perito. Eu disse, nesse caso, se o processo prossegue, precisa fazer a perícia. Porém, nada impede que o autor renuncie. E, renunciando, não é necessária a concordância da contraparte, porque a renúncia, ela resulta em resolução de mérito, é a aplicação do artigo 487, inciso 3, a linha C do CPC. E foi exatamente isso o que aconteceu. Portanto, em matéria de desistência, renúncia, reconhecimento da procedência do pedido ou da alegação da contraparte, é importante sopesar também a questão dos honorários. Uma última situação, duas situações na verdade. O litisconsórcio, a gente sabe que alguns tipos de ação costumam trazer várias pessoas, às vezes a sala de audiência fica pequena. Aqueles processos de vigilante, eu já tive um processo com, eu não quero exagerar, mas mais de 10 empresas no polo passivo havia, não sei dizer quantas. Veja o que aconteceu esses dias, em sala de audiência. Os advogados começam a conversar, e o advogado de um desses litisconsortes passivos, ele convence o autor, advogado autor, que o autor não trabalhou naquele local. Não, o senhor tem razão,
pelo que o senhor está me explicando, o meu cliente não trabalhou nessa empresa. Então, eu vou desistir da ação em relação a essa empresa. E o advogado da empresa, ok, concordo. Agora vamos falar então sobre os meus honorários advocatícios. E aí o advogado do autor tomou um susto, falou, mas como assim, doutor? Eu falei, sim, o senhor está desistindo. Eu estou concordando com a desistência. Código de Processo Civil, agora vamos falar sobre os honorários. O senhor quer fazer uma composição ou quer deixar que o processo prossiga? Cuidado, doutores. É assunto muito novo. A gente tem uma maneira de lidar com as ações trabalhistas que vem de uma época em que não havia ônus sucumbenciais. Hoje precisamos ficar mais atentos. Também nas composições. Quando a decisão não trata de honorários e transita em julgado sem falar do assunto, isso não significa que o advogado perdeu direitos honorários. É possível uma ação autônoma de arbitramento. E como é que isso vai funcionar na composição, quando tem acordo? Por cautela, eu sempre pergunto, e na minha ata de audiência tem um texto padrão, onde consta que cada advogado responde pelos honorários do seu cliente. Naturalmente, quando convencionam de maneira diversa, a gente registra. Então, também chama atenção para isso. Quando se compuserem, se recordem de abordar a questão dos honorários. Probidade processual. Ouvi de uma presidente de subseção da OAB a seguinte frase, Dr. Maurício, os juízes do trabalho estão passando a régua. Me deu até um frio na barriga, porque como um dos tais, eu sei o que um juiz do trabalho é capaz de fazer. E me parece que, posto que não há muito debate jurídico, porque afinal de contas já usávamos o Código de Processo Civil nesse assunto, parece que o juiz tem se sentido como que incentivados a aplicar os institutos da litigância de má-fé, agora que eles estão na CLT. Mas eu não quero falar sobre isso de maneira genérica, eu quero me concentrar em um aspecto. A questão da testemunha, artigo 793-D da CLT. Já ouviu aquela história? Falar, eu não menti, eu só omiti, eu não falei tudo. Para o artigo 793-D, é potencialmente sancionável aquele que altera a verdade, o que mente, e aquele que omite fato relevante. Já tive audiências bastante demoradas, em que uma declaração de 2 minutos resolveria o processo. E essa declaração aparece, às vezes, 30, 40 minutos depois. De tanto insistir, de tanto advogado diligenciar, de repente escapa. Isso sempre foi tratado com uma certa naturalidade. Agora, não mais. Em teoria, tanto a alteração da verdade quanto a omissão potencializam o sancionamento. Opa! Doutores, tudo planejado, a gente está falando de audiência, PJE, está tudo dentro do script, ok? Não pensem que a gente teve algum problema. O sistema fazendo a parte dele. Exatamente. É assim. Me recordo que uma vez, depois de tempos de audiência, a servidora digitou Ctrl A, ela queria digitar outra coisa, selecionou todo o texto, ela não viu, e apertou a próxima letra. Bom, já estávamos ali, vamos fazer tudo de novo, né? Bom, honorários advocatícios, já falei. Cautelas. Eu recomendo muita parcimônia com a utilização dos novos institutos. O Dr. Maurício vai falar daqui a pouco sobre a questão do ônus da prova. É possível requerer o diferimento da audiência, quando a dinamização do ônus da prova assim o exige. A exceção de incompetência hoje é um incidente que suspende o processo, inclusive com dilação probatória, para que se defina a competência territorial antes de passarmos a análise das demais matérias. Mas eu recomendo muita parcimônia, porque, como eu disse, eu tenho percebido isso, não é o meu feitio, mas eu tenho visto que alguns colegas têm se sentido como que incentivados a
já que a CLT trata do assunto, utilizá-lo. Então, parcimônia. Especificamente em relação à testemunha. O que é uma mentira? É difícil, parece que é uma pergunta muito óbvia, mas sequer sabemos definir o que seja verdade. Voltaire dizia que as verdades históricas nada mais são do que probabilidades. O juiz não participou do fato. E me permitam dizer, nem o advogado. O advogado sabe o que o cliente disse para ele. E eu sei o que o advogado disse para mim. Nós não sabemos o que aconteceu. É a partir do processo dialógico, dos argumentos, daquilo que vai sendo construído, que o juiz vai formar juízos de possibilidade, verossimilhança ou probabilidade. Então é difícil dizer quando a testemunha mentiu, quando ela não soube se expressar, quando ela assimilou mal a pergunta. Imaginem eu perguntando para um trabalhador rural se havia repouso hebdomadário. Ou é conhecida aquela situação do processo penal, e acreditem, isso é um processo verdadeiro, em que se perguntava para a testemunha se havia flatulência. Era um processo de atentado ao pudor. Imagine o potencial dessa flatulência. Enfim, e o juiz perguntava e a testemunha não respondia. Promotor de justiça, processo de justiça estadual, promotor de justiça. Silêncio, senhor me permite? Claro, doutor. O João peidava? Ah, peidava. Então imagine, muitas vezes a pessoa não consegue assimilar o que está sendo perguntado, não consegue externar aquilo que ela pensa, não consegue transmitir a resposta. Mas nós temos parâmetros que podem ser utilizados. Por exemplo, quando a testemunha fala de maneira diversa daquilo que disse a parte que a convidou, porque é uma expectativa legítima. Se eu estou produzindo uma prova, em teoria, essa prova vai abonar a minha tese. Se a testemunha que vem a meu convite apresenta uma versão diferente da minha, isso conduz a um juízo, ou ao menos a uma aparência de inverossimilhança. Essa é uma situação. Outra situação é a da testemunha que fala diferente de outra testemunha que depõe a convite da mesma parte. Não aqui em Curitiba, mas lá em São Paulo, 15ª região. Segunda região isso também não acontece. Mas lá na 15ª região, me recordo que uma vez eu ouvi 4 pessoas. Eu consegui me conter até o 3º depoimento. E no 4º depoimento eu virei para a testemunha, estava falando normalmente, e disse para ela algo mais ou menos assim: o senhor é a 4ª pessoa que eu ouço nesse processo e a 4ª versão diferente. Eu quero saber o que aconteceu. Ou seja, o pobre pagou o pato. Eu nem sei se o mentiroso era ele ou os outros. Mas o fato é que isso acontece. A parte leva 2 testemunhas, pede para ouvir, e elas apresentam versões diferentes. Isso tudo conduz, ou permite que se construa uma ideia, um juízo de inverossimilhança. Muito bem, o TST estabeleceu um procedimento. Antes do sancionamento, o juiz precisa oportunizar a manifestação. Contraditório efetivo. Quero fazer uma distinção muito rápida. A testemunha pode, primeiro, justificar as suas respostas. Ela pode explicar por que naqueles pontos houve divergência. Talvez a sua realidade seja distinta, e ela falou de si. Segundo, a testemunha pode se retratar. O que é retratar? É voltar atrás. E isso acontece quando as coisas são apresentadas com clareza. Eu tenho esse feitio, são poucos os casos, eu não faço isso em qualquer singela discrepância de depoimentos. Mas quando a coisa está muito diferente, eu faço a explicação do instituto, do procedimento, e eu permito que venha esse retrate. E na retratação a pessoa basicamente volta atrás. Por favor, desconsidere meu depoimento, eu me equivoquei, eu falei coisas que não devia. É voltar atrás, diferente de uma terceira conduta. E essa, me permitam, não é possível, que é a conduta de consertar depoimento. Nós não podemos usar uma lei criada com escopo de probidade para permitir
que a parte se porte de maneira ímproba no processo. A ideia não é identificar aonde a testemunha não falou como deveria e permitir que ela conserte o depoimento. Não é isso. É se justificar para que não haja sancionamento, ainda que com prejuízo da prova, porque esse procedimento do TST tem como objetivo contraditório efetivo em relação à testemunha que vai ser sancionada. Ou então que a pessoa se retrate, mas jamais para, lendo aquilo que disse e aquilo que as outras pessoas disseram, pontual e convenientemente consertar o depoimento. Isso não. Os efeitos jurídicos da retratação. Juridicamente, já conversei com pessoas que têm conhecimento de direito penal, a retratação ela é entendida como uma maneira de evitar as consequências jurídico-penais do crime de falso. Mas a doutrina, ao menos a doutrina prevalente, tem sustentado que a retratação, posto que afasta efeitos penais, não afasta os efeitos não penais ou civis. Vale dizer, a pessoa, quando se retrata, ela continua sujeita ao sancionamento. Eu, particularmente, embora entenda a tese jurídica, eu prefiro trabalhar com boa-fé. Prefiro trabalhar com bons relacionamentos, com construção de valores. E eu sempre deixo claro que quando a pessoa quiser se retratar em processos da minha competência, isso afasta consequências jurídicas, penais e civis. Mas a gente precisa ter em mente que há um entendimento doutrinário bastante consolidado no sentido de que não há esse prejuízo ao sancionamento. Doutor, estamos com o tempo quase esgotado. Ok. É assim que o advogado se sente? Quando quer falar e o juiz indefere. Sim, na sustentação oral, principalmente. Percebi. Enfim. Mas agradeço, doutora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular, como eu disse, o slide vai ficar disponível. Eu quero abordar, então, a questão do ônus da prova, o doutor Maurício vai abordar. Eu quero falar dessa figura, conhecida, tradicional, querida, o preposto. Primeiro, nós precisamos afastar a má técnica do legislador, porque está escrito na CLT, preposto da reclamada. E a gente vai ler a CLT como preposto da empresa, porque, afinal de contas, a empresa pode também ser autora da ação. A empresa pode promover consignação em pagamento, pode promover ação de reparação de danos em face do trabalhador, e não vamos nos prender a um tecnicismo, a literalidade da lei, em um ponto em que, evidentemente, houve um vacilo. Muito bem, a grande novidade é a de que o preposto não precisa mais ser empregado, se é que algum dia precisou. A CLT diz qualquer preposto. Quando vamos ao Código Civil, e o Código Civil trata de preposto, ele não apresenta essa exigência de que seja empregado, mas por razões históricas, que eu vou me furtar de abordar, a jurisprudência se consolidou nesse sentido, com as exceções do doméstico, da pequena e da microempresa. Quais são as cautelas em relação ao preposto? Sim, isso é importante dizer rapidamente. O TST trouxe para a Instrução Normativa 41 algo que já está no Código de Ética e da Disciplina da OAB, de que o advogado não pode, no mesmo processo, atuar como preposto e como causídico. Lá está escrito que não pode ser preposto advogado. Pode ser. O que não pode é, no mesmo processo, ora atuar como advogado e ora atuar como preposto. Quais são as cautelas? E, nesse ponto, eu encerro. Primeiro, persiste a exigência do conhecimento dos fatos. Doutores, creiam, um advogado habilidoso que sabe fazer um bom depoimento, ele economiza o trabalho de todos. Esses dias, o tomador de serviços negava a atuação do autor. E eu fiz as perguntas padrão, era uma empresa grande, imaginei que
as respostas já estavam bem... Não queria usar a palavra decoradas, mas não me vem outra. Enfim, a pessoa tinha uma boa noção daquilo que ia dizer e fiz as perguntas padrão. Fulano atuou lá? Não, não atuou e tal. O advogado autor, com muita habilidade, perguntou: quem trabalhava com o filtro X de não sei o quê? Uma linha da petição inicial, onde despretensiosamente ele descrevia a sua função. Não era assunto inédito. Resposta amador, não sei. E quem era, na petição inicial? O trabalhador. Com que frequência era feita a atividade no filtro tal? Não sei. Havia outras pessoas, esse serviço com o filtro tal terceirizado? Não sei. Ele, advogado, sem prova, sem testemunha, conseguiu, pela confissão, a demonstração, ainda que presumidamente, de que seu cliente trabalhava lá. E eu dou esse exemplo para demonstrar que, embora seja possível o preposto não empregado, não necessariamente é recomendável, porque nós corremos o risco, quando levamos à audiência um preposto que não tem contato direto com o cotidiano laboral, de, mediante o trabalho habilidoso de um inquiridor, resultar em confissão ficta, como aconteceu nessa situação. Em relação ao advogado, o Código de Ética e Disciplina estabelece que não pode. E durante muitos anos se debateu se isso é só uma questão deontológica, se isso tem efeitos processuais. Eu confesso que eu sou um cara meio radical. Ou pode ou não pode. Não pode ser ilícito para fins de atuação profissional, ilícito no processo. Então, para mim, não podia. A grande questão é: o advogado comparece à audiência e se apresenta como preposto, e posteriormente faz petições, faz postulações. Cuidado, embora o advogado detenha jus postulandi, e isso é indiscutível, isso é ponto pacífico, não preciso fazer nenhum esforço para falar sobre isso, o preposto não tem. O preposto, ele apenas representa o empregador para aqueles fins da CLT, vinculando o seu preponente em suas declarações. Pode fazer acordo, pode confessar, porque a lei diz que é assim. Mas como é que o advogado, que naturalmente tem capacidade postulatória, deixa de possuí-la? Não é exatamente isso, mas, uma vez tendo atuado como preposto, não é possível atribuir cominações ao fato pretérito, à sua participação na audiência, em razão da postulação subsequente. O que eu quero dizer com isso? Um juiz mais duro, mais legalista, ele pode entender que há má-fé ou que há uma irregularidade na postulação posterior do advogado, porque naquele processo ele não é advogado, embora possua inscrição na ordem. Naquele processo ele é preposto. Por isso, não há problema nenhum que o advogado atue como preposto, procure se inteirar dos fatos antes, mas não há problema nenhum. Em alguns casos pode ser até uma boa estratégia. Os bancos têm levado para as audiências empregados, advogados e empregados. Então, é advogado, sabe o que tem que dizer e conhece a realidade. Mas existem esses riscos no caso de postulações subsequentes. Muito bem, eu já estourei o horário e daqui a pouco a doutora, como boa juíza, vai me caçar a palavra. Aí eu vou ter que chamar a comissão de prerrogativas, né? Enfim. É que o tema estava bem interessante, então a gente... Mas eu agradeço, eu já percebi que eu estourei. Tudo é alegria de Curitiba. Os doutores não sabem como fico feliz quando eu venho para cá. E eu quero encerrar de uma maneira muito rápida, muito simples, fazendo referência a um advogado que eu conheci hoje, que é o doutor José Lúcio Glombi. É assim, doutor, que pronuncia o seu nome. Eu perguntei, por favor, doutor, sem nenhum tom de crítica, mas eu perguntei por curiosidade, qual a razão da homenagem do doutor Glombi? E foi me explicado que o doutor Glombi foi conselheiro, ou é conselheiro federal da OAB, ex-presidente da OAB, mas foi dito o seguinte: é uma pessoa que abre as portas, é uma pessoa que ajuda as outras. Doutores, nós vivemos dias maus, nós vivemos dias rudes, nós vivemos dias de insegurança jurídica, política,
até para dar a seta no carro, às vezes a gente fica com suspeita, será que eu falo direita e esquerda? Enfim, hoje existe essa divisão. Mas nós vivemos num país lindo, nós atuamos num judiciário eficiente, e o advogado trabalhista, tradicionalmente, tem um bom relacionamento com o magistrado. Em alguns locais não há. Há dificuldades das duas partes. Mas a minha fala, para encerrar a palestra, em momentos difíceis, o que eu costumo buscar para aliviar a minha alma? E agora me permitam, já que estamos falando de política, é o meu momento Cabo Daciolo. Eu gosto de buscar alento nas Escrituras. Em 1 Coríntios está escrito: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Doutores, tenham fé. Fé em quê? Se você acredita, tenha fé em Deus. Se você não acredita, tenha fé no direito. Tenha fé nas pessoas. Tenha esperança, independentemente do resultado que nós teremos daqui a 2 semanas. O nosso país tem potencial. A lei da reforma trabalhista não é o que está escrito. Ela é e será aquilo que os operadores fizerem dela. E, sobretudo, em tempos difíceis, tenham amor. Muito obrigado.